Ricardo Soares, especialista em salvamento e altura, e hoje aqui no canal eu vou falar sobre a síndrome da suspensão inerte, também conhecida como síndrome de arnês. Então eu vou explicar para você como é que ela acontece, de que maneira você pode, de repente, numa situação de ficar pendurado num cinto como esse, ou até mesmo outro cinto, acolchoado, o que for, de repente como pode acontecer para que você venha a ter a síndrome. Então eu vou ensinar você a como você não ter a síndrome, e se acontecer de você ter a síndrome, ou você de repente for ajudar a resgatar alguém que teve essa síndrome, o que fazer? Como você deve proceder para que essa pessoa de repente não venha, após ser retirada da suspensão inerte, ela não tenha uma parada cardiorrespiratória, beleza? Antes de mais nada, eu peço para você que se inscreva aqui no canal, dá o seu like, ativa lá o sininho, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude aí, dia por dia, a propagar esse canal e fazer com que esse conhecimento chegue aí a mais e mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Então beleza, no último canal eu falei sobre, no último vídeo eu falei sobre o cinto, né? Falei que esses modelos de cinto tem aqui o tirante mais fino, e por eles terem aqui o tirante mais fino, a possibilidade de ter a síndrome de arnês ela é maior. O que é a síndrome de arnês? Algumas pessoas até confundem a síndrome de arnês, a síndrome da suspensão inerte, né, que é a mesma síndrome, né, e também tem chamado também a síndrome de esmagamento, que também é parecida, mas não é a mesma coisa, porque ela é mais voltada para uma outra situação, e tem a síndrome também da compartimentação, que é uma outra questão, não tem nada a ver com síndrome de arnês, nem síndrome da suspensão inerte. A síndrome da suspensão inerte, ela acontece da seguinte maneira: quando você fica lá trabalhando, né, de repente tentou estar lá abaixo, vamos dizer que eu estou com um trava-quedas lá, estou com um trava-quedas preso no meu cinto, e aí beleza, estou lá trabalhando, por algum motivo aconteceu uma fatalidade lá, e aí você foi e caiu. Você ficou pendurado agora pelo cinto. O que acontece? O cinto, ele vai, né, apertar o teu corpo, porque está segurando o teu peso. Então, especialmente aqui embaixo, na sua perna principalmente, ele esmaga a sua veia femoral. Tá vendo aqui? Então ele está esmagando aqui a veia, aqui nem tanto, mas mais aqui nas pernas. Por esse motivo que eu falei no último vídeo é a questão desses cintos com tirante mais fino. Quanto mais fino, mais existe esse esmagamento aqui embaixo na sua veia femoral. E aí o que acontece quando você fica muito tempo pendurado? A deficiência de sangue, né, na pura realidade, o sangue começa a passar com menos frequência. O sangue é aquele que transporta o oxigênio para o nosso cérebro. Então, quando o cinto ele esmaga aqui as pernas, os membros inferiores, ele obstrui a veia femoral, e o cérebro ele fica recebendo menos oxigênio. O cérebro então ele identifica essa falta de oxigênio, e para suprir essa falta de oxigênio, entendendo ele talvez que possa ser algum tipo de entupimento, né, quem sabe a veia, alguma coisa, a artéria, a veia femoral esteja entupida, ele cria uma toxina para poder vir por dentro da corrente sanguínea e desobstruir aparentemente essa obstrução que para o cérebro é interna. Quando ele chega aqui nessa parte da nossa perna que o cinto está esmagando, então o sangue quer passar, o cinto está esmagando, o sangue não passa. O que começa a acontecer? Começa a acumular essas toxinas nessa área aqui, da onde o cinto está esmagando na sua veia femoral. Então o cérebro ele não consegue identificar que o problema é externo, que o problema é através do cinto. Para o cérebro, o problema é interno. De repente, né, como eu falei, uma veia entupida, uma gordura, né, alguma coisa que aconteceu ali e obstruiu a veia. Então, o cérebro continua criando essas toxinas e vai sobrecarregando essa área aqui. Quando você é liberado do cinto, o que pode acontecer? Todas essas toxinas elas percorrem o sangue, e quando ela chega no coração, ela chega com grande volume, ela provoca uma parada cardiorrespiratória. Na grande maioria das vezes, uma pessoa que tem uma síndrome de arnês, se não tiver uma equipe de atendimento pré-hospitalar ao lado, ali perto, com um desfibrilador, né, um DEA, para poder ali fazer a reanimação cardiopulmonar, quase sempre essas pessoas perdem a vida, as pessoas vão a óbito. E isso acontece em muitas outras situações, não só na questão do cinto. Pô, beleza, então Ricardo, o que eu devo fazer para que eu não entre na síndrome de arnês? Bom, cara, existem algumas técnicas que a gente faz no curso de salvamento e altura para que você não entre na síndrome de arnês, também conhecida, na pura realidade, o nome da síndrome é síndrome da suspensão inerte. Então, olha o nome, suspensão inerte. O que eu devo fazer para não entrar na suspensão inerte? Se movimentar, porque a inerte está parado. Então, beleza, eu estou lá com o meu cinto lá conectado. Vou baixar aqui um pouquinho aqui
o meu trava-quedas, baixei aqui e tal, prendi, vamos lá, aí fiquei pendurado. Vou ficar aqui pendurado para você visualizar. Então eu fiquei pendurado. O que eu não posso fazer? Ficar aqui, ó. Então eu tenho que fazer o quê, ó? Ó, movimentar as pernas. Levantar aqui as pernas para que, ó, aqui haja, né, uma abertura de espaço. Então você pode pegar e movimentar a ponta dos pés. Quando eu fico lá pendurado, às vezes por uma questão de às vezes de curso, alguma coisa, ó, eu fico aqui na invertida aqui, ó, boto as pernas para cima para poder o sangue circular. Fazendo isso, você não vai entrar na síndrome da suspensão inerte. É só você se movimentar, não ficar com as pernas paradas. Dificilmente você vai ter a síndrome da suspensão inerte. Beleza? Mas aí, Ricardo, beleza, você falou então que se eu ficar lá me movimentando, caso eu caia e fique pendurado por um talabarte, fico pendurado por um trava-quedas como esse, tem vários outros modelos de trava-queda para cabo de aço, tem vários, não vou aqui ficar falando sobre trava-quedas agora. Se acontecer de eu ficar pendurado, eu vou lá, me movimento, levanto as pernas, faço lá todas essas técnicas que você falou aí, e eu não vou ter a síndrome. Dificilmente você vai ter a síndrome, só se você ficar lá estagnado, parado. Pode acontecer o quê? Na queda, você bater com a cabeça e aí ter um mal súbito, ficar lá desmaiado. E aí, meu irmão, não tem jeito. O que a gente recomenda? Caso de repente você perceba que algum companheiro teu, algum colega teu caiu, ficou lá pendurado, se ele não souber o que fazer, tiver acordado, você orienta ele a fazer as técnicas. Se ele tiver apagado e você conseguir chegar até ele, faça isso. Levante as pernas dele para que ele não venha de repente ter essa síndrome chamada síndrome da suspensão inerte. Pô, mas Ricardo, beleza, aconteceu, chegamos lá, o cara já estava parado há muito tempo, ele não sabia, ele desmaiou, demorou muito para fazer o resgate. O que eu faço agora para que esse cara não venha ter a síndrome de arnês? Quando eu tirar ele do cinto, o que eu faço? Já libero logo o cinto? Não, você não pode liberar o cinto e você não pode colocar esse cara deitado. Então qual é a técnica? É deixar o cara com o cinto, não afrouxar o cinto, botar ele sentado. Então eu vou sentar aqui, ó. Vamos dizer que eu estou sentado aqui. Senta com as pernas encolhidas. Então eu faço isso aqui, ó. Então eu sento com as pernas encolhidas. Depois, gradativamente, aos pouquinhos, você vai liberando o cinto bem devagar para que o sangue volte a circular pela corrente sanguínea e ele não venha sobrecarregado com essas toxinas e não dê uma parada cardiorrespiratória no teu coração, não faça o teu coração parar. Então, essas são aí as piores situações que você pode encontrar, ficar muito tempo parado para ter a síndrome. Aí, em quanto tempo ela começa a acontecer? Cara, é muito imprevisível. Vai depender muito da capacidade fisiológica de cada pessoa. Tem gente com 20 minutos, com 30, tem gente com menos, então o importante é você ficar se movimentando, não ficar parado. Joga as pernas para cima, joga as pernas para baixo. No caso de ser um companheiro que ficou lá, está desmaiado, chega até ele, movimenta ele. Se for um caso que já estava lá e já teve a síndrome, quando retirar, não retira o cinto. Deixa o cara com o cinto, sentado com as pernas encolhidas, sentado com as costas apoiadas, e aí gradativamente você vai liberando o cinto, que aí ele vai voltar normalizado. Se acontecer de você conseguir fazer esse resgate juntamente com uma equipe de atendimento pré-hospitalar, se for ligar para o corpo de bombeiro, já liga para o 93 e fala: esse cara está muito tempo pendurado, possivelmente está com a síndrome da suspensão inerte. Então, a equipe que for vir já vai fazer acesso venoso, já vai meter lá a cristalóide no sangue do cara, vai diluir bem o sangue dele, para que quando ele for liberado do sistema, né, o sangue esteja tão diluído que não venha dar aí uma parada cardiorrespiratória nessa pessoa, beleza? Então, falando aí sobre a síndrome da suspensão inerte, o assunto é esse. Quero desde já agradecer a todos aí que têm nos seguido no canal, têm nos acompanhado, têm compartilhado os nossos vídeos, têm curtido. Peço que você curta, faça seu comentário, né? Deixe lá o seu like, deixe lá o seu comentário. A gente estamos aí dia após dia tentando de verdade compartilhar conhecimento e ajudar a você que tem trabalhado na área de salvamento e altura. Tenho muitos outros assuntos para tratar, para trazer no canal, mas a gente depende, né, de visualização, depende de propagar o canal para que a gente possa também investir. Então algumas coisas a gente depende de investimento e aí para investir a gente precisa de retorno. Então se você puder nos ajudar, com certeza vai ser muito bem-vindo aí, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.